Então, boa noite, meus caros, minhas caras. Vamos começar mais um encontro, mais uma reunião nossa para discutir um pouco de lógica, para avançar um pouco nessa disciplina que, como vocês já estão convencidos, é fundamental dentro da filosofia, né? Como dizia Aristóteles, uma propedêutica a toda e qualquer ciência. E hoje, então, a gente vai retomar lá do começo do que é um argumento e vamos examinar ou ir em frente, explorando um pouco a ideia de validade, que é fundamental para aquilo que a gente está fazendo, né? A gente não quer só reconhecer argumentos, como a gente começou a fazer, mas a gente também quer avaliar argumentos, quer saber se eles são bons ou são ruins. E o conceito que permite que a gente faça essa avaliação, né, a nossa ferramenta, o nosso medidor de bons ou maus argumentos é esse conceito de validade. Então, a gente vai explorar um pouquinho o conceito de validade. Eu quero também, talvez, falar sobre alguns conceitos correlatos, como aquele de verdade, que é um conceito que está pressuposto na explicação de validade, nada muito aprofundado, mas pincelar algumas coisas. E também, eventualmente, se a gente tiver tempo, começar também a discutir algumas coisas sobre o uso concreto dos argumentos, dar algumas também pinceladas gerais nesse campo que é o da lógica informal e que se confunde com aquele nosso objetivo, que é a lógica formal, né? Do mesmo jeito que, no final da aula anterior, do encontro anterior, disse para vocês que o normativo complementa, corresponde e dialoga com o descritivo, né? A gente investigar como a lógica se apresenta concretamente no mundo real, em situações dadas, né, concretas, nos ajuda a entender o que é importante na lógica formal, quando a gente tenta extrair o que é essencial na argumentação, tá certo? Antes da gente entrar na matéria, eu quero dizer algumas palavrinhas para os alunos novos, tá? A gente foi decidido que haveria uma nova chamada, né? Que é a oitava. Então, nós temos alunos que ainda estão ingressando, que ingressaram essa semana. A gente tem mais de 30 alunos agora na lista, né? Começamos com menos que isso. Talvez ainda alguns entrem em outras modalidades mais para frente, transferência, portador de diploma e assim por diante. Então, eu vou dar o mesmo recado que eu dei na última aula, né? Eu não vou solicitar nenhum tipo de trabalho de recuperação, de aproveitamento, espero que vocês não estavam aqui, justamente porque a gente está na modalidade remota. Isso permite, então, que vocês acompanhem e recuperem as próprias aulas, o conteúdo da própria matéria, né? Então, a única tarefa que vocês têm é pegar os vídeos que estão lá no YouTube, que eu coloco todas as nossas aulas e encontros, pegar todos os textos, né, que eu ponho à disposição lá no Moodle, né, e não sei, veremos, tá? Eu não sei se a Cristiane está perguntando se todas as aulas serão síncronas, tá? Não sei, vamos ver o que é que funciona melhor. Se vocês ficarem muito cansados com as aulas síncronas, eu ponho mais material gravado. Senão, a gente pode também tentar continuar com as aulas síncronas. Vamos ver como é que se desenvolve o curso, tá? Não tenho... assim, o ano passado, o curso de lógica à distância não foi do jeito que eu queria, porque a gente não sabia qual era a situação, né? E esse ano a gente pode ter uma situação em que grande parte, ou se não todo o ano, seja de modo remoto, né? Então a gente vai ter que descobrindo, é a primeira vez que eu, e provavelmente muitos de vocês vão ter um ano inteiro de forma tal, um ano pelo menos começando de forma remota, né? Então a gente vai ver o que funciona melhor e vamos aprendendo e vamos decidindo o que é melhor para vocês, para todos nós, tá certo? Então eu tinha avaliado que talvez aulas síncronas rendessem um pouco mais. Vamos ver se essa avaliação se mantém daqui para frente, tá? Voltando ao que eu estava dizendo para os ingressantes, tá? O que eu peço, então, é que vocês vejam lá o material que eu deixei, principalmente os slides que eu vou usar ainda hoje, que estão lá, tá certo? Esse livro aqui do Note, que é um livro autoexplicativo, quer dizer, autoexplicativo não, é um livro didático que tem soluções e exercícios com soluções, por isso eu uso, e também o livro do Wesley Salmon, esse aqui, que se chama Lógica, né? Os lógicos
não primam pela criatividade, né? Senão eles seriam artistas ou poetas e não lógicos, né? Então, os dois livros têm exatamente o mesmo título, que é Lógica, tá? A gente vai usar os dois porque eles servem para propósitos diferentes e têm objetivos diferentes, tá? E, além disso, eu vou passando para vocês, eventualmente, alguns materiais complementares. E, se quiserem, também indico o tipo de material que vocês podem consultar online, tá? Tem muito material disponível hoje online para estudar filosofia, mas, assim como tem muito material disponível, isso implica que haja muito material disponível de qualidade duvidosa e, às vezes, sinceramente, ruim, tá? Então, não é só entrar na internet e olhar e pôr no Google lógica, tá? Ou argumento, qualquer coisa, né? Tem que saber separar o joio do trigo, né? Procurar sites confiáveis. Eu posso indicar para vocês, né? Colocar links lá e assim por diante, tá? Mas, então, para quem está ingressando, não se desesperem, tá? Vocês têm tempo para recuperar, nossas disciplinas são anuais, tá? Então, vocês têm tempo para entrar no jeitão da coisa, se inteirar do que a gente está fazendo. Sigam o curso desde o começo, como se fossem os demais alunos, tá? Recuperem isso e, a partir daí, a gente vai para frente, tá? Para a gente começar a aula de hoje, para aqueles que chegaram na aula de hoje não perderem totalmente a viagem, eu recupero algumas coisas que a gente já disse, tá? A gente viu por que a lógica interessa a filosofia, a gente viu que a lógica é compreendida, às vezes, como uma arte de pensar, às vezes como um tipo de teoria da linguagem ou da proposição, mas a definição, o conceito de lógica que a gente está utilizando aqui para essas aulas é uma definição mais direta, digamos assim, mais operacional também, que é definir lógica como sendo o estudo dos argumentos, dos argumentos válidos, certo? Bom, se a lógica estuda argumentos válidos, ela é essencial para a filosofia, porque, como a gente viu, a filosofia é um tipo de investigação argumentativa. A gente não faz filosofia com experiências, a gente não faz filosofia com microscópios e laboratórios, a gente não faz filosofia com pesquisas de opinião ou com amostragens e estatísticas, né? A gente faz filosofia com argumentos, com lápis, papel, caneta, tinta, saliva, giz e assim por diante, né? O material da linguagem, o material da filosofia, o instrumento da filosofia também é a linguagem. A gente faz filosofia na linguagem e pela linguagem. Para que vocês me comuniquem suas grandes ideias filosóficas, a gente precisa da linguagem. Para que vocês se inteirem das grandes ideias filosóficas dos filósofos do passado, a gente precisa da linguagem. Nós não dispomos de telepatia, não dispomos de intuição intelectual que nos faça ter um contato direto com a verdade. Nós dispomos da linguagem como meio de nos comunicarmos e de comunicarmos ideias, argumentos uns aos outros. Então, a investigação da lógica ela é uma investigação essencialmente ligada à investigação da linguagem, que é um tema central para a filosofia. Tanto que lá no 4º ano, vocês vão encontrar uma disciplina que se chama Filosofia da Linguagem, onde muitas das coisas que a gente viu aqui de modo não problemático vão ser retomadas e discutidas em chave mais problemática, mais estritamente filosófica, né, do que aqui. Aqui a gente trabalhando a lógica ainda como sendo um instrumento, né, um tipo de disciplina ou de rigor do pensamento também, tá? Bom, e uma das coisas que eu disse para vocês é que argumentação ou argumentos não são tão comuns quanto podem parecer, né? O uso estritamente argumentativo da linguagem envolve várias condições, envolve situações específicas que raramente se verificam em condições normais. E muito daquilo que é chamado de argumento, de debate, ou de discussão, ou de confronto de pontos de vista, como vocês querem chamar, na mídia, nas redes sociais, nas nossas discussões de boteco, quando a gente ainda ia em boteco antes da pandemia, né? Não são, de fato, argumentativas no sentido mais preciso e rigoroso que a gente está tentando descobrir aqui, investigar aqui, né? Em particular, argumentos são, primeiro, um certo tipo de coisa, um certo tipo de objeto. São feitos, a gente viu, na linguagem, pela linguagem. Eles são, se vocês quiserem, construções linguísticas, objetos linguísticos, né? Mas objetos linguísticos que envolvem um certo tipo de uso da linguagem, um certo tipo de construção linguística particular, um certo tipo de objeto linguístico particular,
E isso são as sentenças declarativas, as frases que afirmam, que dizem, que declaram alguma coisa sobre o mundo. E o conceito filosófico que corresponde a isso, aquilo que corresponde abstratamente a essas frases diferentes do português, do inglês, ou do francês, ou de qualquer língua, que dizem algo, que declaram algo sobre o mundo, a gente chama de proposições. Então, a primeira coisa importante, vocês têm que lembrar, é que argumentos são compostos de proposições, de sentenças declarativas, de sentenças afirmativas sobre o mundo. Podem entrar em argumento, então, coisas como queijo camembert é delicioso, a Lua está a 300 mil quilômetros da Terra, a água ferve a 100 graus, Lula está em primeiro nas pesquisas destas eleitorais, e assim por diante, né? Essas declarações, essas afirmações sobre o mundo, elas têm uma característica fundamental, essencial, sem a qual a gente não pode fazer lógica, que é o fato de que elas são ou verdadeiras ou falsas, tá? Ou a água ferve a 100 graus, ou ela não ferve a 100 graus. Ou a Lua está a 300 mil quilômetros da Terra, ou a Lua não está a 300 mil quilômetros da Terra. E assim por diante, tá? Isso é importante porque muitas coisas que a gente diz na linguagem não envolvem verdade e falsidade, por mais estranho que isso possa parecer. A gente normalmente pensa que quando a gente usa a linguagem, quando a gente fala alguma coisa, a gente está comprometido com a verdade. Mas, normalmente, a gente usa a linguagem para uma série de coisas, para uma série de usos, né? Com perdão da repetição, que não se esgotam, né? Ou que não se explicam pela verdade, através do conceito da ideia de verdade. Quando eu falo um oi para vocês aqui à noite, quando eu começo a aula, quando vocês falam boa noite, quando vocês exclamam que calor, quando vocês dizem ao filho para ficar quieto e dão uma ordem para ele, quando vocês perguntam para a moça do restaurante se qual é o prato que ela recomenda e assim por diante, o que está envolvido não diz respeito à linguagem. O tipo de reação, o tipo de engajamento que se espera com esses usos da linguagem não envolve verdade ou falsidade, ser verdadeiro ou ser falso. Se eu dou uma ordem, o que isso envolve é essa ordem ser obedecida, ser cumprida ou não. Se eu pergunto alguma coisa, o sucesso, né, a realização, a correção dessa afirmação, o sucesso dessa afirmação, dessa expressão, envolve eu receber uma resposta adequada. Se eu pergunto que horas são, eu quero que me digam que são 7:30 da noite. Se eu pergunto quantos graus está fazendo, eu quero que me digam quantos graus está fazendo e assim por diante. Quando eu declamo uma poesia, né? Ó, maminha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, viva caiu na terra sempre triste. Quando eu declamo uma poesia, né, o que está envolvido não é a verdade. Vocês não vão falar, mas de quem você está falando? Quem é essa pessoa que morreu? Né? Como é que você sabe que a alma dela está lá e ela não virou pó, né, e foi comida pelos vermes e assim por diante? Né? Porque aquilo que está envolvido não é a verdade. Né? Quando vocês ouvem uma música no rádio que fala eu fui até o boteco, tomei 5 litros de uísque porque ela me deixou, tanto faz se ele foi e fez isso ou não, né? Porque aquilo que está envolvido não é a verdade. A maior parte dos nossos usos da linguagem durante a nossa vida não envolvem diretamente verdade e falsidade. Em lógica, ao contrário, a única coisa que importa, o único tipo de expressão, de uso da linguagem que importa, são aquelas que envolvem verdade e falsidade e são, portanto, as proposições. São frases, sentenças que dizem alguma coisa sobre o mundo, que podem ser ou não verdadeiras. Quando vocês quiserem saber se alguma coisa é uma proposição, quando vocês quiserem saber se alguma coisa pode aparecer em um argumento, a pergunta que vocês têm que fazer é: isto pode ser verdadeiro ou falso? Se a resposta for sim, ok. Se a resposta for não, não interessa, tá? Não importa, tá certo? Bom, tudo bem até aqui, gente? Dúvidas, perguntas, angústias? Bom, muito bem. Então, a gente sabe que argumentos são essa coisa que é composta de sentenças declarativas, e a gente sabe também, vocês já se lembram disso, estão carecas de saber isso. Se eu perguntar para cada um que esteve aqui nas minhas aulas anteriores, eu sei que vocês vão saber responder isso
na ponta da língua, você nem precisa pensar, e pergunto para vocês o que é um argumento, vocês me respondem que um argumento é um conjunto de proposições em que algumas, pelo menos uma, é premissa e uma é conclusão. Um argumento é um conjunto de premissas e de conclusão, tá certo? Então, primeira coisa importante nessa definição é que o argumento é sempre um conjunto, tá? Não existem argumentos que são só afirmações, tá? Mas para frente a gente vai ver que existem, que a gente pode concluir coisas sem nada, tá? Mas isso é em lógica formal, lá para frente, coisas divertidas que a gente vai aprender. Por enquanto, né, a gente, para poder concluir alguma coisa, a gente tem que ter alguma coisa afirmada antes, tá certo? Uma outra palavra que eu uso algumas vezes, e vou passar a usar mais daqui para frente, é a palavra inferência, tá certo? E a inferência é o quê? A inferência é justamente aquilo que acontece dentro do argumento. A inferência é esse processo pelo qual eu passo de uma afirmação para outra afirmação. Quando eu digo, está chovendo hoje, e concluo, logo eu vou pegar um guarda-chuva, esse processo que, da verdade, que está chovendo me levou à verdade de que eu devo pegar um guarda-chuva, se chama inferência. A gente vê inferências, ou a materialização das inferências está nos argumentos. Inferências e argumentos, por enquanto, a gente vai usar como sinônimos, tá? Mas, bom, lembre-se, então, sempre que todo argumento tem que ter, pelo menos, duas partes, premissa e conclusão. Vocês já sabem isso. E a gente já também começou a fazer alguns exercícios para reconhecer argumentos, para identificar premissas e conclusão, tá certo? Lembrando também o que são premissas e conclusão. Premissa é aquilo que vem antes, aquela afirmação da qual eu parto, é aquilo que motiva, justifica, oferece razões, garante a verdade da outra proposição, da outra afirmação que vem depois. Vocês podem lembrar disso, lembrando que premissa vem de pré, de antes, praemiter, né? Colocar antes, né? E conclusão, concluir, aquilo que você faz quando fecha, quando termina algo, né? Então, a premissa é aquilo que vem antes e a conclusão é aquilo que vem depois. Lembrar disso não basta. Vocês têm que lembrar também que ser premissa e conclusão, vir antes e vir depois, nisto que nos interessa, é uma propriedade lógica, tá? E o que eu quero dizer com isso? Uma coisa importante que vocês vão ter que pegar uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde. Eu sei que no começo talvez não pareça tão simples, mas depois vocês vão perceber que é bastante razoável, que a gente consegue aplicar isso facilmente. É a distinção entre a forma gramatical, tá, ou literária, se vocês quiserem, dos argumentos e a sua forma lógica. Ser premissa e ser conclusão significa vir antes, porque é aquilo de onde eu vou partir, e vir depois, porque é aquilo aonde eu vou chegar, mas do ponto de vista lógico, não do ponto de vista gramatical, na frase, literário, no texto, né? Um vem antes e o outro vem depois. Então, a gente tem que aprender também a reconhecer, né, premissas e argumentos, porque ao reconhecer premissas e argumentos, o que a gente faz é justamente ser capaz de perceber a forma lógica do argumento, tá certo? Deixa eu pegar o exemplo da morte do Sócrates para a gente costurar todas essas coisas que eu estou dizendo, para vocês verem que não são tantas e que a gente já tem uma compreensão bastante razoável de algumas delas, tá? Bom, então, o argumento que todos os lógicos do mundo usam, como eu já disse, lógicos não são criativos, né? É a morte do Sócrates. Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Um silogismo categórico, aristotélico, não é bárbaro, tá? Não vamos entrar na interpretação, mas um silogismo aristotélico, belezinha, tá? É um argumento? Sim, é um argumento. Como é que eu sei que é um argumento? Primeiro, eu tenho que verificar se ele é composto de proposições, ou seja, de sentenças declarativas, de frases que podem ser verdadeiras ou falsas, tá? Quando eu digo que todos os homens são mortais, ou isto é verdadeiro, todo mundo vai morrer um dia, ou isto é falso. Algumas pessoas, antes, agora ou depois, não morrerão jamais, talvez. Bom, Sócrates é homem. Isso é verdade. Ou Sócrates é um homem, ou Sócrates é alguma coisa que não é um homem, tá? Uma partícula subatômica, um tijolo, um Rottweiler, ou o que vocês quiserem,
tá? Bom, e a conclusão, então, é que Sócrates é mortal. Vejam algumas coisas importantes. Eu posso perfeitamente reformular, né, esse argumento de modo a que a conclusão venha antes. Dizer Sócrates é mortal porque ele é homem e todos os homens são mortais. Aí, o que aconteceu? Gramaticalmente, a conclusão, aquilo que fecha, aquilo que é derivado, aquilo que é garantido das premissas, vem antes. E as premissas, elas próprias, vêm depois. No texto, a gente exprime isso, vocês se lembram, com coisas como indicadores de premissa e indicadores de conclusão. Pois, portanto, logo, em consequência, destarte, assim podemos concluir, ou segue-se que, e assim por diante, indicam conclusões, né? Dado que, posto que, como, e assim por diante, indicam premissas. No texto, essas partículas, essas palavrinhas, ajudam, às vezes, muitas vezes, a gente a reconhecer uma premissa e uma conclusão, tá certo? Agora, pensem um pouquinho o seguinte. Se eu substituísse, se eu mudasse um pouco aquilo que está presente nesse argumento, ele deixaria de ser um argumento, tá certo? Porque ele deixaria de cumprir alguma dessas condições que a gente está vendo agora, tá certo? Se eu dissesse, por exemplo, todos os homens são mortais, será que Sócrates é homem? E aí eu concluísse, Sócrates é mortal? Não ia funcionar, né? Porque uma pergunta não é verdadeira ou falsa. De uma pergunta eu não posso concluir nada, tá certo? Bom, se eu mudasse as premissas, tá certo? E colocasse alguma coisa que não tem a ver com Sócrates, com mortalidade, com os humanos, ia faltar uma coisa, tá? Não ia ter uma relação entre a conclusão e a premissa. Ia ter frases soltas e não uma inferência e ou um argumento, tá certo? O que eu quero dizer com isso? Imagine que eu diga, todos os homens são mortais, a lua é feita de queijo, logo Sócrates é mortal. Qual é o problema? Bom, o problema é que da afirmação de que a lua é feita de queijo e todos os homens são mortais, eu não posso concluir que Sócrates é mortal, se eu não souber também que Sócrates é homem, se eu não colocar no meu argumento que Sócrates é homem, tá certo? Não há uma relação entre aquilo que eu afirmei antes e aquilo que eu afirmei depois. Imagine que eu diga, pior ainda, né? Os carros têm 4 rodas, a lua é feita de queijo, logo está quente em Guarapuava hoje. Vocês percebem, né, que essas frases que eu disse aparentemente cumprem os requisitos que eu estava apresentando até agora. São proposições, né? Elas estão em uma certa relação, algumas vieram antes, algumas vieram depois, né? Mas qual é o problema aí? O problema é que, como não há uma relação lógica entre aquilo que eu disse antes e aquilo que eu disse depois, né? São coisas independentes, não há, de fato, premissas e conclusão. Não há, de fato, argumento. Não há a relação de validade. A validade é uma propriedade de argumentos. Quando a gente pode avaliar ou não a validade, a gente está diante de argumentos. Quando a gente tem alguma coisa da qual a gente não pode avaliar a validade, a gente não está diante de um argumento. O conceito de validade é aquele no qual a gente vai chegar logo, logo. E junto também com ele o conceito de solidez. E ambos remetem ao conceito de verdade, tá certo? Então, lembre-se, o teste para a gente saber se está diante de proposições é perguntar se elas podem ser verdadeiras ou falsas. O teste para saber se a gente está diante de um argumento é, primeiro, nos perguntarmos se há uma relação, se estamos diante de um conjunto de proposições, pelo menos duas, e perguntar se há algum tipo de relação entre elas, que faz com que uma possa ser vista como a premissa, motivo, a justificativa, né? E a outra como a conclusão, isto é, aquilo que é afirmado, aquilo que é derivado, aquilo que é garantido pela minha afirmação, pelas minhas afirmações iniciais. Se eu fizer esse teste e eu falhar em algum momento, eu não estou diante de um argumento, ok? Então tá, deixa eu colocar aqui o nosso nossos slides para lembrarmos isso aqui, tá certo? E vemos as definições um pouco mais sistematizadinhas aqui, tá? Será que eu consigo tirar isso? Por aqui. Bom,
Então, argumento é um conjunto de proposições em que pelo menos uma é premissa e a outra é conclusão. Uma premissa é a proposição que tem por função justificar ou motivar a verdade de outra proposição, e a conclusão é aquela proposição que é diferente das premissas, cuja verdade é estabelecida, garantida ou motivada pelas premissas, tá? Aqui um ponto importante que eu coloco diferente das premissas, tá? Porque a gente ainda está entrando na lógica, né? Depois vocês vão ver que a gente admite também derivações de premissas, de uma premissa para ela mesma, tá? A gente não pode fazer isso quando a gente está na lógica informal, quando a gente está falando da lógica em português, por exemplo, porque isso permitiria que a gente aceitasse falácias como a falácia da petição de princípio do círculo vicioso, que sai da premissa para chegar a uma conclusão que é idêntica à premissa. Mais para frente, quando a gente vai no domínio formal, isso não é um problema, tá? Bom. Agora vem aquilo que eu quero retomar com vocês a partir de agora, né? Que é o conceito de validade, tá certo? E ele é muito simples. Um argumento em que a verdade das premissas garante a verdade da conclusão é chamado de válido, tá? Válido, então, é uma propriedade de argumentos. Qual propriedade? A propriedade de que, se as premissas do argumento são verdadeiras, ou são consideradas, tomadas como verdadeiras, a conclusão do argumento também deve ser, também tem que ser necessariamente verdadeira. Tá certo? Vamos ver um exemplo para verificar isso, tá certo? Vamos matar o Sócrates de novo. Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, tá certo? Se eu aceito que é verdade que todos os homens são mortais, eu digo, beleza, eu concordo com a afirmação de que todos os homens são mortais. E aí, em seguida, eu concordo com a afirmação de que Sócrates é homem, tá certo? Eu também tenho que concordar, tá certo? Eu sou obrigado a concordar. Não faz sentido eu deixar de concordar com a afirmação de que Sócrates é mortal, tá certo? Se eu disser para vocês, todos os homens são mortais, Sócrates é um homem, logo Sócrates é imortal, vocês vão perceber que tem alguma coisinha errada, tá certo? Vocês percebem, vocês veem intuitivamente que tem alguma coisa que não está certa, tá certo? O que a gente vai fazer vai ser explorar isso que vocês estão percebendo aí, que é justamente aquilo que está por trás do conceito de validade e vai estabelecer regras para isso, né? Critérios para a gente julgar, né? Quando é que a gente é obrigado, digamos assim, a aceitar uma conclusão, ou seja, quando é que a conclusão decorre necessariamente das premissas, e quando a gente não é obrigado a aceitar a conclusão, quando a conclusão não decorre necessariamente das premissas. Um argumento, então, em que, se eu aceito as premissas, eu sou obrigado, sou pena de cair em contradição, a aceitar também a conclusão, vai ser chamado de válido. É um bom argumento, é o argumento que a gente quer, tá certo? É o nota 10 dos argumentos. Um argumento onde a verdade das premissas não garante a conclusão, vai ser chamado, então, de quê? De inválido. A invalidez de um argumento, ou o fato de um argumento ser inválido, é a mesma coisa que a gente dizer que esse argumento é ruim. E dizer que esse argumento é ruim, então, agora a gente começa a saber um pouco o que isso significa. Dizer que um argumento é ruim é dizer que, mesmo que as premissas sejam verdadeiras, não decorre a conclusão. Eu não sou obrigado a aceitar a conclusão. Se eu rejeitar a conclusão, pode até parecer estranho, mas não é logicamente contraditório. Essa ideia de ser logicamente contraditório, a gente vai ver um pouco melhor, um pouco mais para frente, tá? Imaginem, por exemplo, o seguinte argumento. O Corinthians não está disputando a Libertadores. Logo, o Corinthians tem bastante tempo para treinar para o brasileiro. Logo, isso é uma vantagem. Isso é uma vantagem em relação aos seus adversários. Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras e assim por diante. Logo, o Corinthians será campeão brasileiro. Beleza?
Eu sei que os corintianos estão tentados a aceitar a minha argumentação, é claro, né? Mas vocês também percebem que não é uma argumentação com a mesma força, ou com o mesmo tipo de pegada, né, que aquela do Sócrates. Vocês podem concordar com tudo aquilo que eu disse e mesmo assim achar que o que eu disse, mesmo sendo verdade, não é suficiente para que eu aceite a conclusão de que o Corinthians vai ser campeão brasileiro. É verdade que o Corinthians não está disputando Libertadores, é verdade que ele talvez tenha mais tempo para treinar e assim por diante. Mas, mesmo assim, isso não implica, né, que o Corinthians vai ser campeão brasileiro. Podem acontecer 50 mil coisas, né, que impeçam o Corinthians de ser campeão brasileiro. Por exemplo, aquele bando de jogador meia-boca que tem lá no Corinthians, né? Enquanto não chegar o Roger Guedes e assim por diante, difícil ganhar alguma coisa, tá? Bom, desculpa, futebol é um assunto que é bastante útil para discutir exemplos lógicos, tá? Se alguém não acompanha, perdão, tá? Bom, tá bom, gente? Mas veja, eu acho que dá para perceber, espero que vocês percebam que há uma diferença entre eu dizer, olha, Sócrates é homem, todos os homens são mortais, logo Sócrates é mortal, e eu dizer, né, pá, o Corinthians não vai jogar Libertadores, tem mais tempo para treinar, logo vai ser campeão brasileiro. Talvez o argumento fosse melhor se eu dissesse, o Corinthians tem uma pequena vantagem nesse aspecto sobre os seus concorrentes, tá? Mas certamente a verdade das premissas não garante a verdade da minha conclusão de que o Corinthians vai ser o campeão brasileiro. Esse argumento, ele é um argumento que é inválido, tá certo? Ele não é um bom argumento, ele é um argumento ruim, é um argumento em que, mesmo que as premissas sejam verdadeiras, né, a conclusão pode ser falsa, tá? O conceito de validade é a ferramenta, é a ideia que permite que a gente seja capaz de avaliar, de medir, então, quando um argumento é bom e quando um argumento é ruim, tá certo? Uma outra coisa importante ou interessante para a gente prestar atenção aqui é o seguinte, tá? Vocês vão me dizer, olha, professor, eu entendi, né, que há uma diferença entre aquele argumento lá do Sócrates e um argumento como esse aí sobre o Corinthians, tá? Bom, mas tem argumentos, né, por exemplo, sobre futebol, ou sobre política, ou sobre qualquer coisa, né, que não são iguais aos do Sócrates, mas que são bons argumentos, né? Se eu disser, por exemplo, que o Palmeiras e o Flamengo estão disputando o título, vão para as semifinais da Libertadores e estão nas primeiras colocações do Brasileiro. Portanto, é bem pouco provável que eles caiam para a segunda divisão nesse campeonato, tá? Bom, é impossível? Pode ser que eu esteja errado? Não. Pode ser que um dos dois caia, tá certo? Bom, mas é extremamente difícil. Se eu disser para vocês, olha, Flamengo e Palmeiras não devem cair por tal e tal razão, provavelmente vocês vão concordar comigo, tá certo? Bom, a gente vai ter um instrumento, a gente vai ter uma categoria diferente depois para avaliar esse tipo de argumento. Esse argumento, mais ou menos, esse argumento que pode ser às vezes bom, às vezes ruim, tá? E a gente vai chamar esses argumentos informais, ou também, e às vezes, e também de argumentos indutivos, tá? Embora não seja a mesma coisa, tá? Mas a gente vai aprender eles juntos, né? E a gente vai ver que há, então, além desses argumentos perfeitinhos, redondinhos, que a gente chama de dedutivos, como o argumento do Sócrates, argumentos que são uma gambiarra, tá? Mas que funcionam, do mesmo jeito que gambiarras, digamos assim, na nossa vida, funcionam, né? Prender uma resistência de chuveiro, né? Pode não ser a solução do manual, mas funciona. Bom, tem argumentos que não são perfeitos como os argumentos do Sócrates, mas funcionam. São argumentos indutivos e a gente vai aprender eles, tá certo? Agora, outra coisa importante, tá? É o seguinte. Até agora, o tempo todo eu estou falando para vocês de verdade. Eu falo, olha, as proposições é aquilo que pode ser verdadeiro ou falso, tá? Eu falo, olha, um argumento válido é aquele onde a verdade das premissas garante a verdade da conclusão. E, portanto, o argumento inválido é aquele onde, mesmo que as premissas sejam verdadeiras, a conclusão é
pode ser falsa ou é falsa, tá? Bom. Só que nós não definimos ainda o que é a verdade, tá? A gente está trabalhando com uma compreensão intuitiva do que é a verdade, tá? Deixa eu parar o stop share aqui. A gente está trabalhando com uma compreensão intuitiva do que é a verdade, tá? Eu não vou entrar aqui em uma discussão sobre o que é a verdade. O que é a verdade é uma das perguntas mais fundamentais, mais antigas dentro da filosofia, né? O conceito de verdade, ele atravessa todo o pensamento ocidental, desde o momento em que o pensamento racional se separa do pensamento mitológico, até hoje em dia, até em 2021, no qual a ideia de verdade guia uma série, uma imensa categoria, um imenso grupo das nossas ações, na qual a ideia de verdade é utilizada, né, por grupos de interesses políticos, econômicos e assim por diante, né? Aqueles que têm razão querem sempre deter a verdade, assim por que querem ter razão querem deter a verdade e assim por diante. A verdade é um conceito que tem aspectos lógicos, é um conceito que tem aspectos epistemológicos, é um conceito que tem aspectos políticos, né? A verdade está associada, por exemplo, talvez a poder, né? E assim por diante. Eu não vou entrar nesse tipo de discussão. Vocês vão discutir a verdade, né, concepções diferentes e diversas de verdade em várias disciplinas, inclusive também aqui, mas mais para frente. Eu estou usando uma concepção intuitiva de verdade. Nessa concepção intuitiva de verdade, essa concepção intuitiva de verdade que eu estou utilizando consiste em dizer que é verdadeiro a minha afirmação, o meu pensamento, a minha proposição, para usar o vocabulário que a gente está aprendendo, que corresponde à realidade. É verdadeira aquela proposição que diz como as coisas são. Então, a minha proposição, isto aqui é uma garrafa de água com gás, é verdadeiro, quando isto aqui é uma garrafa de água com gás. Se eu disser, isto aqui é uma garrafa de água com gás, minha proposição é falsa. Por quê? Porque isto aqui não é uma garrafa de água com gás. Portanto, aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou dizendo, não corresponde à realidade. Essa concepção de verdade provavelmente é aquela que nós intuitivamente carregamos em nós. Mas é também aquela que é conhecida como a concepção correspondencial. Agora tem cachorro, claro. Correspondencial ou clássica de verdade, e que vem do nosso amigo Aristóteles, tá? Se vocês forem ler a Metafísica, talvez leiam lá em Antiga com o São Juliano. Se vocês forem ler o conjunto de obras lógicas, né? O órgão do qual eu já falei, sobre o qual eu já falei para vocês, né? Vocês vão encontrar a seguinte definição de verdade. Por exemplo, na Metafísica ele diz: dizer do que é, e do que não é dizer o verdadeiro. Dizer do que não é, e dizer do que não é que é dizer o falso, tá? Então, quando eu digo alguma coisa e isso bate, corresponde com o mundo, é verdadeiro. Quando eu digo alguma coisa e o mundo é diferente, quando não bate, quando não corresponde, isso é falso, tá? A palavra-chave que eu estou usando aqui é corresponder, tá certo? E é por isso que a gente conhece essa teoria como a teoria da verdade como correspondência, tá certo? Ou como a verdade correspondencial, tá certo? Correspondência, não no sentido de uma carta que a gente manda para alguém, mas correspondência porque, vejam, aquilo que corresponde é aquilo que responde com, aquilo que responde para um ao outro, né? Então, a verdade corresponde perdão. O que corresponde? O mundo corresponde ao que eu digo, e o que eu digo corresponde ao mundo. A verdade é justamente esta correspondência, este encontro, tá? Algumas coisas importantes sobre o conceito correspondencial de verdade, tá? Por que eu disse que isso provavelmente corresponde ao modo, perdão, por que eu disse que isso provavelmente é a concepção que vocês têm, tá? Teve alguns psicólogos do desenvolvimento, entre eles talvez principalmente o Piaget,
desenvolver algumas categorias para explicar o desenvolvimento do raciocínio lógico e também do raciocínio moral em crianças até a adolescência, até o começo da idade adulta, tá certo? O interessante do Piaget, embora empiricamente os estudos dele estejam superados, deveriam ser muito atualizados, né? Mas o Piaget tinha uma ideia interessante, na qual ele, eu estou simplificando bastante, claro, mas na qual ele associava certos estágios do desenvolvimento da criança com certos tipos de ideias filosóficas, né? Então, por exemplo, a gente tem um tipo de realismo ingênuo, né, que corresponde ao realismo ingênuo da filosofia, e assim por diante. E ele mostra, né, que muitas das nossas intuições mais naturais sobre a verdade, sobre o mundo e sobre a nossa relação com o mundo correspondem a essas teorias que a gente encontra no Aristóteles. Quando a gente tem uma teoria filosófica sobre algo não muito elaborado em nós, que corresponde a intuições que nós temos dentro de nós, tem muita chance dela ser aristotélica, tá? Aristóteles influenciou de tal modo o pensamento ocidental, ou Aristóteles é de tal modo uma culminação e um princípio tão importante do pensamento ocidental, que muitas coisas nas quais nós acreditamos intuitivamente correspondem a teses filosóficas apresentadas pelo Aristóteles, tá? Provavelmente, a maior parte de vocês acha que uma garrafa ou uma xícara é um objeto que tem uma certa unidade, né? Que tem certas propriedades, né? Esta garrafa aqui é azul e transparente, outras podem ser verdes e de vidro, não de plástico, e assim por diante. Todas elas têm uma garrafidade, alguma coisa que é comum a todas elas, que faz com que a gente possa chamar todas elas de garrafa. Bom, isso é aristotelismo, tá? Isso é teoria da substância e dos acidentes, né, dos atributos do Aristóteles, tá certo? Bom, nossa teoria ingênua, nossa teoria intuitiva da verdade é a teoria correspondencial da verdade. E é ela que eu vou utilizar. Embora saibam desde já, existam outras. O segundo ponto que eu queria dizer, então, primeiro é, bom, a teoria correspondencial da verdade corresponde muitas vezes ao modo como a gente concebe ingenuamente a verdade. O segundo ponto é que a teoria correspondencial da verdade, obviamente, apresenta problemas, né? O que significa essa correspondência, né? Se a verdade é uma correspondência entre o mundo e o meu pensamento ou a minha linguagem, né? A verdade não faz parte nem da linguagem e nem do mundo. Ela está em algum lugar entre os dois. Onde ela está? O que ela é? Como é que alguma coisa pode explicar o mundo, fazer parte do mundo, se ela própria não está entre os seus componentes, né? Outro tipo de problema que a gente tem em relação à verdade correspondencial é que a verdade correspondencial pressupõe que é muito simples estabelecer quando o meu pensamento corresponde ao mundo e, obviamente, caso em que isso é bastante difícil, né? Bom, há frases que são verdadeiras que a gente jamais vai saber que elas são verdadeiras. Como é que a gente pode afirmá-las em termos correspondencial? Bom, tem um monte de problema, não vamos, eu falei que não ia entrar nisso, não quero, então, entrar nesses problemas, tá? Mas quero só, então, registrar isso aqui para vocês, tá? Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês nossos slidezinhos. Vamos pular um pouquinho para frente, tá? Deixa eu colocar isso aqui. Aqui, né? Então, tem um slide que resume um pouquinho aquilo que eu estava dizendo para vocês, né? A gente vai usar a verdade como um conceito primitivo, não definido. A gente não vai enfrentar esse problema. Há várias teorias diferentes, tá? Aquela que a gente vai usar aqui é a correspondencial, aquela que a gente usa naturalmente, que é a correspondencial. Uma definição muito famosa dela, aquela que a gente encontra na frase lapidar do nosso amigo Tomás de Aquino, e que diz que veritas est adequatio rei et intellectus, tá? A verdade é a adequação, outro nome que a gente dá para essa teoria, a teoria da adequação, a teoria da correspondência, tá? Entre a coisa e o intelecto, e o entendimento da coisa. Uma proposição, então, é verdadeira quando ela corresponde a um estado de coisas no mundo, tá?
Todos esses termos que a gente está usando aqui vão ser problematizados dentro da filosofia, tá certo? Mas a gente está usando eles sem problematizá-los, tá? E aí a gente tem aquela definição que eu citei para vocês, do nosso amigo Aristóteles, né, sobre a verdade corresponencial. Bom, ok? E a partir disso, então, eu quero terminar não só essa parte aqui, a gente já tem algumas coisas para ver, e, se eu achar o slide, tá? Com outro conceito que é fundamental, tá certo? E que a gente vai ver, então, agora no texto do Salmo, que é o conceito de solidez, tá? A validade é uma propriedade do argumento. É uma propriedade que tem a ver, então, com a relação entre as premissas e a conclusão. É uma propriedade que diz que se as premissas são verdadeiras, a conclusão é verdadeira. E aqui eu quero que vocês prestem atenção nessa minha última reformulação disso, no se, tá certo? Quando a gente usa premissas em um argumento, a gente não está dizendo que elas são verdadeiras. A gente está se comprometendo a aceitar os seus resultados se elas forem verdadeiras, tá certo? Então, quando eu digo todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, meu argumento ele é válido. Por quê? Porque as premissas, que são verdadeiras, garantem a verdade, que é verdadeira, da conclusão, tá certo? Agora, se eu disser para vocês, todos os gatos voam. Sócrates, o filósofo ateniense, era um gato. Logo, Sócrates voa, tá? Esse argumento tem três afirmações, três proposições, que são as três falsas, tá? Os gatos não voam, Sócrates não era um gato e Sócrates não voa, tá? No entanto, esse argumento é válido. Ele é perfeitamente joinha válido. Por quê? Porque se as premissas são verdadeiras, se fosse, quando for verdade que todos os gatos voam e que Sócrates é um gato, então, nesse caso, também é necessariamente verdade que Sócrates voa, tá certo? A validade é uma propriedade dos argumentos, mas ela se define pela verdade, mas ela não implica a verdade. A questão da verdade é diferente da questão da validade, tá certo? E aqui, tá? Deixa eu até tirar a telinha para dizer isso para vocês de um jeito que vocês não esqueçam, tá? Acordem quem estava perdido, voltem para cá, tá certo? A validade é uma propriedade de argumentos. Só argumentos, isto é, conjuntos de proposições, grupos de proposições, proposições tomadas uma em um conjunto de várias, uma em várias, não isoladas, argumentos são válidos. Validade é uma propriedade de argumentos. Só apenas e tão somente argumentos podem ser válidos, tá certo? A verdade é uma propriedade de proposições. Proposições se definem pela verdade. É o que eu estava dizendo para vocês antes. Proposições é aquilo que pode ser verdadeiro ou falso. Para saber se eu tenho uma proposição, eu tenho que perguntar: isso pode ser verdadeiro ou falso? Se eu respondo sim, é uma proposição. Verdade é, então, uma propriedade das proposições. Repetindo, validade é uma propriedade de argumentos. Verdade é uma propriedade de proposições. Só argumentos podem ser válidos, só proposições podem ser verdadeiras. É errado dizer este argumento é verdadeiro e é errado dizer esta proposição é válida, tá certo? São coisas diferentes, tá? Então, a validade do argumento que diz que todos os gatos voam, Sócrates é um gato, logo Sócrates voa, é independente da verdade das proposições, cada uma delas isoladamente. Todos os gatos voam, Sócrates é um gato e Sócrates voa, tá certo? Verdade é propriedade de proposições,
Validade é propriedade de argumentos. Argumentos nunca são verdadeiros, proposições nunca são válidas, tá? Bom, obviamente vocês devem estar agora se perguntando, se dizendo o seguinte: puxa, professor, mas a gente não quer usar a lógica para chegar na verdade, para não nos enganarmos, para pensarmos corretamente. Do que adianta a lógica se eu posso chegar a uma conclusão que é falsa? Bom, a lógica adianta para saber quando, se as proposições são verdadeiras, eu vou poder concluir, chegar a uma conclusão que ela também é verdadeira. Quem investiga se o meu ponto de partida, as minhas afirmações são verdadeiras, são outras disciplinas, outras áreas do conhecimento que não a lógica. Quem decide se está chovendo ou não em Guarapuava sou eu olhando pela janela, e não a lógica. Quem decide se a água ferve a 100 graus ou se a Lua está a 300 mil quilômetros da Terra é a física. Quem decide se as pesquisas apontam que Lula está em primeiro lugar nas pesquisas são os cientistas políticos e estatísticos lá do Instituto de Pesquisa e assim por diante. Verdade e validade, então, funcionam em conjunto, mas são coisas separadas. Bom, é claro que a gente quer o melhor de dois mundos. A gente quer argumentos que sejam, ao mesmo tempo, feitos de premissas verdadeiras e que sejam válidos. A gente quer argumentos mais do tipo todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, e menos argumentos da forma todos os gatos voam, Sócrates é um gato, logo Sócrates voa. E o conceito que a gente usa para isso, então, vejam só, é o conceito de solidez. Um argumento válido em que as premissas... Deixa eu tirar aqui, para vocês verem melhor. Um argumento válido em que as premissas são verdadeiras é chamado de sólido, tá certo? Sólido é um termo que vem se consagrando em português, é a tradução, por exemplo, do inglês sound, tá? Mas é essa a ideia, tá? Um argumento é sólido quando ele é bom do ponto de vista da forma, isto é, se ele é logicamente válido, e ele também é bom do ponto de vista do conteúdo, isto é, se as premissas são verdadeiras. Um argumento que tem, ao mesmo tempo, validade na forma, ou validade do argumento, e verdade das premissas, quando eu junto os dois, o resultado é um argumento que é sólido, tá certo? Então, um argumento sólido é aquele que é, ao mesmo tempo, válido e de premissas verdadeiras. A tarefa da lógica, então, é investigar, sobretudo, a validade, e a tarefa de investigar a verdade das premissas pertence à epistemologia, que é a teoria do conhecimento, pertence às ciências particulares, à experiência, ao senso comum e assim por diante. Ok? Tudo bem? Cadê o stop? Ixi, apaguei aqui. Só um segundo, gente, deixa eu me achar aqui. Stop share. Stop share. Aqui. Opa. Bom, vamos ver isso, tá? Para vocês estudarem isso em casa, vocês podem usar o livro do Note, mas sobretudo o livro do Salmo. Tá? Deixa eu colocar aqui. Esse livrinho aqui do Salmo. Tá? O livrinho do Salmo é... Deixa eu tirar aqui. O livrinho do Salmo, né, tem o segundo capítulo que se chama Dedução, tá certo? E esse segundo capítulo, que se chama Dedução, explica tudo isso que eu estava dizendo aqui para vocês, tá certo? Vejam só, por exemplo, aqui. A validade de um argumento dedutivo depende exclusivamente da relação que estabelece entre as premissas e a conclusão. Dizer que um argumento dedutivo é válido significa dizer que as premissas estão de tal maneira relacionadas com a conclusão, que a conclusão precisa ser verdadeira quando as premissas são verdadeiras. Então, validade é o quê? É, de premissas verdadeiras, chegar em uma conclusão que também é verdadeira. E vejam isso que eu acabei de dizer para vocês. Tá? Se vocês tiverem um livro impresso, tiverem um PDF aí, marquem isso, sublinhem, tá? Validade é uma propriedade dos argumentos, que são
coleções de enunciados, tá? Gente, vocês têm que aprender ao ler um texto, tá? A perceber e prestar atenção no que está sendo dito, tá? Vocês vão ver que, por exemplo, eu uso palavras que são ligeiramente diferentes do que aquelas que vocês vão encontrar ou no Note ou no Salmon, e outras que são as mesmas, tá? Às vezes a ideia, a palavra não é a mesma, mas a ideia é a mesma. Aquilo que eu chamo de conjuntos de proposições, é isso que o Salmon está aqui chamando, né, de coleções de enunciados, e não uma propriedade de enunciados, estou dizendo de proposições, isoladamente considerados. Verdade, por outro lado, é uma propriedade de enunciados isolados, não de argumentos. Tudo aquilo que eu estou dizendo para vocês está aí no texto, vocês depois leiam isso para ver isso direitinho, tá certo? Agora, vejam só, e vejam que tem exemplos, né, das combinações possíveis, né? Leiam também esse capítulozinho aí. Bom, tudo bem até aqui, gente? Dúvidas, perguntas, angústias? Vamos lá. Não? Sempre me espanto com a minha clareza. Bom, gente, então, para a gente concluir, tá? Eu quero dizer algumas coisas, retomar, né, a discussão da aula passada e a discussão do começo dessa aula, tá? A gente agora já dispõe do todo o nosso instrumental básico, né? Conceito de argumento como conjunto de proposições, onde algumas são premissas e outras conclusões. Conceito de validade como sendo aquilo que define o que é um bom argumento, e um bom argumento sendo definido como aquele onde a verdade das premissas garante a verdade da conclusão. A partir de tudo isso, a gente pode começar a reconhecer argumentos e também a avaliar argumentos. A gente vai querer encontrar num texto, numa expressão, algo e saber se aquilo lá é um argumento ou não. Como eu disse para vocês, muitas vezes, né, coisas que são consideradas argumentos não são, de fato, argumentos. Muitas vezes porque simplesmente não dizem respeito à verdade do que está sendo debatido, né? Se eu disser vacinas são seguras, devem ser tomadas, contribuem para diminuir a infecção de Covid, aumentar a sobrevida em casos graves, diminuir o contágio e assim por diante. E vocês me disserem, mas você é um agente comunista da China pago pela Big Pharma, tá? Bom, mesmo que eu fosse um agente comunista da China pago pela Big Pharma, a verdade da afirmação de que vacinas são seguras e devem ser tomadas independe, não tem qualquer relação lógica com eu ser um agente comunista da China, do Partido Comunista Chinês, da Big Pharma, tá certo? Né? Embora, né, nas situações concretas que a gente vê aí, essas coisas sejam consideradas, por exemplo, argumentos, tá certo? Outra coisa que a gente tem outra liçãozinha que a gente tem que tirar disso, tá certo? É aquilo que eu disse para vocês outra vez, tá? Quando alguém fala que contra fatos não há argumentos, ele não entende o que é um argumento e provavelmente também não faz bom uso dos fatos do que dispõe, tá certo? Fatos e argumentos são categorias diferentes, tá? Que é um fato é uma coisa complicada, mas a gente pode talvez tratar fatos como sendo aquilo que corresponde às nossas proposições. Proposições descrevem fatos, que isso é uma garrafa de água é um fato, que a Lua está a 300 mil quilômetros é um fato, que a parede é branca é um fato, tá certo? Bom, e são descritos por proposições. Bom, proposições podem ser premissas ou conclusão do argumento, mas não se confundem com o argumento. Fatos são verdadeiros ou falsos. Argumentos são válidos ou inválidos, né? Dizer que contra fatos não há argumentos é a mesma coisa que dizer que uma bola é quadrada, tá certo? É uma coisa que não faz sentido, é uma coisa que é uma contradição em termos, é um erro categorial, tá certo? Bom. Por isso,
vários teóricos da comunicação, vários teóricos da lógica informal, vários teóricos da argumentação, examinaram as condições ideais nas quais deve-se dar o debate, deve-se dar a argumentação. Na última aula, eu dei para vocês um exemplo, se eu não me engano, eu peguei o exemplo do aborto, que é um exemplo onde isso aparece de modo muito claro, né? Coisas que deveriam envolver argumentação, posições contrárias se confrontando para que no confronto nós pudéssemos distinguir e avaliar a verdade e a qualidade de cada uma delas para nos decidir qual é aquela que deve ser adotada, qual é aquela que deve ser seguida. Um debate realmente nesses termos praticamente jamais acontece. Jamais acontece por uma série de fatos, né? Por uma série de fatores que não nos interessam aqui, que são todos eles, vocês sabem, potencializados pelas redes sociais, pela viralização, por todas essas coisas que a gente vem observando na nossa comunicação nos últimos anos. Mas, mesmo assim, antes, embora em menor grau, embora através de técnicas, de processos diferentes, esse tipo de aversão ao debate, né? Esse tipo de fechamento intelectual, esse tipo de fechamento ideológico, né? Sempre existiu, sempre marcou a raça humana, né? Para nós é muito difícil abrirmos-nos aos outros, né? Para nós é muito difícil tentar pensar o mundo a partir de categorias e conceitos que não são necessariamente os nossos, a partir de pressupostos, né, que não são necessariamente os nossos. E o que a lógica nos ensina é que a gente deve fazer um esforço nesse sentido. Então, o que eu quero mostrar para vocês, para a gente concluir hoje, é uma tentativa de sistematizar alguns desses pontos, né? Mas eu não quero que vocês lembrem dele, tá? Não é uma coisa que eu vou perguntar, tá certo? É só para mostrar como dois teóricos da argumentação trataram das condições que devem ser encontradas em um debate. A gente poderia tirar algumas, colocar outras, tá? Eles colocaram 10, mas eu vou usar essas 10 para dizer algumas coisas para vocês sobre como a gente deveria, de fato, comunicar utilizando argumentos, né, em um discurso argumentativo ideal, que a gente nunca encontra em situações concretas, né? Então, vamos lá aos nossos slides. Todos os slides que eu estou passando aqui, eu já coloquei lá no começo das nossas aulas, tá? São os slides das aulas iniciais, está tudo em um grupo só de slides aqui. Deixa eu achar e... é aquele que eu vou colocar aqui. Espera aí. Aqui. E vamos lá. Deixa eu concluir, então, com as assim chamadas 10 regras de etiqueta argumentativa, feitas por dois teóricos holandeses, que são o Van Emmerin e o Grotendorst, tá? E vejam, algumas delas vão parecer para vocês nesse momento, é claro que sim, né? Claro que tem que ser assim. Mas vocês vão verificar que muitas vezes elas não se realizam. Primeiro, quando a gente vai argumentar, isto é, debater com outras pessoas, tá? E debater aqui significa discutir seriamente, né? Não é espetáculo, debate na rádio, assim por diante, né? Por exemplo, dois alunos sentando lendo um texto, cada um defendendo sua interpretação do texto, dois professores cordialmente defendendo posições antagônicas sobre um assunto, seja ele política econômica, ontologia ou novas tecnologias de telecomunicações, tá certo? Bom, primeiro, os participantes não devem impedir o outro de defender ou desafiar a tese em debate, tá certo? Lembram-se quando eu disse que na filosofia nada é sagrado, nada está fora do alcance da crítica, porque a crítica ela é universal, radical, porque ela busca ir à raiz das coisas. Então, para que haja um debate franco, sincero, no qual eu esteja disposto a mudar de ideia e o meu interlocutor também esteja disposto a mudar de ideia, para começar, a gente tem que aceitar que haja um debate, aceitar que a gente possa discutir o que está em questão, né? Quais são as falácias? Falácias, vocês vão ver, são os erros, tá? Se a validade é a qualidade, é quando um argumento é bom, né? É o selo de aprovação, é o ISO 9000 dos argumentos, tá?
as falácias são o oposto disso, tá? É o defeito, é o erro, é o engano, né? É aquele argumento que não tem como dar certo, né? Falácias são erros de argumentação, são formas enganosas de argumentação. A gente vai ver isso em detalhes lá para frente, mas vocês vão entender, né? Já devem ter uma certa compreensão inicial do que pode ser uma falácia, tá? Falácia é argumentar de modo errado, né? E de modo errado, mas muitas vezes convincente, tá? Então, o primeiro ponto é a rejeição imediata da tese, né? Se eu disser, o STF deve ser fechado, tá certo? E aí o sujeito me responde, vai bastar, né? Bom, não há um debate aí. O que aconteceu? O meu interlocutor se recusou a debater a minha tese, né? Eu não entrei no debate, eu simplesmente rejeitei a tese, né? Eu disse, isso é uma bobagem, é uma mentira, você é um imbecil, comecei a xingar o cara, né? E foi embora, né? Não houve debate, não sequer começou o debate, porque houve rejeição imediata da tese, né? Pensem quando os debates na vida real começam com os dois lados rejeitando imediatamente a tese do outro, sequer levando em consideração a possibilidade da gente defender argumentos em contrário, né? Um economista liberal não vai ser muito simpático ao ouvir argumentos em favor de uma economia socialista ou comunista e vice-versa, né? O proponente do socialismo, de um socialismo soviético, não vai querer ouvir o que um economista liberal hayekiano vai dizer para ele, né? Bom, a gente tem rejeição dos dois lados, né? Surdez ideológica dos dois lados. Outro problema que acontece muitas vezes, a santidade da tese. A gente acha que certas ideias são tão importantes, tão relevantes pessoalmente, por exemplo, para nós, que a gente sequer está disposto a discuti-las. Uma pessoa religiosa, quando vocês vêm fazer filosofia, mesmo que vocês sejam religiosos, imagino que vocês estejam dispostos a discutir, por exemplo, lá em Filosofia da Religião, a existência de Deus, o problema do mal e assim por diante. Mas muitas vezes uma pessoa religiosa, seja a crença dela qual for, muçulmana, cristã, católica e assim por diante, né? Sequer vai querer discutir a tese, por exemplo, de que Deus não existe, né? Ou de que nós não vamos para lugar nenhum depois que morremos, né? Porque para ele isso é santo, né? É aqui literalmente, mas quando eu falo de santidade da tese, é também há pessoas que não estão dispostas a começar a abrir mão, né? A discutir a tese. Se alguém vier discutir comigo se o Palmeiras tem mundial ou não, eu não vou discutir, né? Porque isso aí está, para mim, acima de qualquer discussão, não é um fato e contra fatos não há argumentos, tá? Então, santidade da tese, tá? Bom. Pressão ou violência sobre o interlocutor. Se você defender tal coisa, eu vou te encher de porrada, né? Ataques pessoais, né? Se você defende isso porque você é um vagabundo, é um bêbado, é um ladrão, é não sei o quê, tá? É político corrupto, é o que for, tá certo? Bom, obviamente isso não faz parte da argumentação, não faz parte da discussão. Se você pretende adotar uma tese, você deve estar disposto a defendê-la se for instado a fazer, tá certo? Por exemplo, você não pode rejeitar o ônus da prova. Quando você afirma alguma coisa, você assume o ônus, tá? Isto é, a tarefa, o peso de provar aquilo. Se alguém afirma, por exemplo, que há fraudes eleitorais, é claro que é o que a gente está vendo agora, né? A obrigação, o ônus da prova é de quem afirma, tá? Isso é um princípio básico de jurídico, mas também lógico, argumentativo. Quem afirma tem a tarefa de provar, né? Não é o outro que tem a tarefa de provar que eu estou errado. Sou eu que afirmei que tenho que provar para ele que eu estou certo na minha afirmação. Portanto, outro tipo de erro comum é deslocar o ônus da prova, né? Se eu digo que houve fraude nas urnas, né? E não provo isso. Eu digo, o outro me responde, você não tem provas, né? E aí a estratégia é dizer, não, é você que tem que me provar que não houve fraudes, né? Isso é deslocar, inverter o ônus da prova, né? Um erro argumentativo que impede qualquer discussão. O ônus da prova
Tá? Outra regra básica é sempre de quem afirma. Quem afirma tem a tarefa de provar. Se eu coloco alguma coisa como premissa, é minha tarefa provar que aquela premissa é verdadeira. Eu tenho que aceitar que essa premissa possa ser questionada e eu tenho que ter motivos, razões para aceitar aquela premissa. Né? Eu não posso simplesmente deixar de lado e não provar isso. Outro ponto importante, isso aqui é uma coisa que é muito difícil a gente aprender, que às vezes nem vale a pena mesmo, mas idealmente deveria valer, quando a gente está em argumentos que têm um certo peso, têm uma certa qualidade. Quando você critica uma tese, a crítica deve ser da tese que foi efetivamente apresentada, idealmente da sua melhor versão. A gente jamais pode cair em espantalhos, tá? O que é a falácia do espantalho? Uma imagem que vem lá do Platão e na qual a gente, em vez de enfrentar um guerreiro, um soldado, um esgrimista inimigo, a gente enfrenta um espantalho que porta uma arma ou que porta uma espada. O que é mais fácil matar? O que é mais fácil destruir, melhor dizendo? Um homem vivo e carne e osso que enfrenta um espantalho parado. É claro que é mais fácil destruir o espantalho. O espantalho é o homem? Não, o espantalho não é o homem. Do mesmo jeito que a gente já está com um argumento ridicularizando ele, dando a pior interpretação possível a esse argumento, o que a gente está fazendo é cometer a falácia do espantalho, é colocar distorção, exagero, é colocar palavras retoricamente carregadas, emocionalmente carregadas, no lugar de uma tese. Né? Se eu digo, os comunistas querem invadir a tua casa, te colocar você no paredão, vão invadir tua casa, colocar você no paredão e comer teus filhos de churrasco, né? Bom, obviamente isso não é o comunismo, né? E, portanto, eu discutir o comunismo nesses termos é um espantalho. Se eu disser, o economista liberal que quer o Estado mínimo, o fim dos direitos trabalhistas, quer que todos morram escravos sem jamais ter a oportunidade de subir na vida, né? Bom, isso são espantalhos, né? Nem o economista liberal defende isso, nem o comunista defende aquilo, né? A gente tem que lidar com os argumentos reais, e mais do que isso, lidar com os argumentos na sua melhor forma. A nossa honestidade intelectual exige que, se a gente for capaz, a gente torne o argumento nosso espantalho ainda melhor do que ele é, tá certo? Uma formulação disso é pensar o seguinte: quando a gente está debatendo, a gente deveria ser capaz de formular o argumento do adversário de um modo que ele olhasse para a gente e dissesse: é exatamente isso que eu quis dizer, e, aliás, você disse isso melhor que eu. Tá? Por quê? Porque se a gente quer, de fato, chegar à verdade, né, o que a gente quer enfrentar são os argumentos reais, né, e não espantalhos, né, não manequins. Se a gente quer treinar para ser campeão olímpico de boxe, não adianta treinar com um boneco, né? A gente tem que treinar com os adversários reais. E se a gente quer enfrentar argumentos, a gente tem que enfrentar os argumentos reais e não delírios construídos em cima dele, tá? Você só pode defender uma tese com argumentos que dizem respeito a ela própria, ou seja, você não pode apelar para outras coisas quando você está defendendo uma posição. Se eu disser, por exemplo, que, sei lá, devemos desapropriar um terreno qualquer aqui no bairro porque só tem rato lá, vamos fazer uma praça e, portanto, vamos desapropriar aquele terreno, né? Eu não posso começar a dizer, olha, a gente deve desapropriar o terreno porque o dono é um vagabundo, né? Que nunca fez nada na vida e só fica aí ferrando todo mundo, né? Eu não posso dizer, a gente deve desapropriar o terreno porque todo mundo quer, né? Porque todo mundo acha legal, né? A gente não pode dizer que deve desapropriar o terreno porque o seu João da padaria, a dona Clotilde do mercado disseram que sim, apelar a autoridades ou a figuras conhecidas, ou porque o Papa disse, né? A gente tem que discutir um argumento nos termos que lhe dizem respeito, tá certo? Bom, você pode ser instado a explicitar as premissas implícitas ou tácitas do seu argumento. A gente tem que sempre ser capaz de dizer quais são os pressupostos que você não explicitou. Finalmente, tá? Eu vou deixar os outros pontos que são mais específicos para a frente, porque eles têm a ver com
o que a gente precisa aceitar para começar a argumentar. Mas, para encerrar, tá? Outro ponto muito importante para que a gente possa, que é o sexto desse slide, para que a gente possa argumentar, é que para que a gente possa discutir qualquer coisa, a gente tem que ter um ponto de partida ou um pressuposto comum. A gente tem que concordar no vocabulário. As palavras que a gente usa têm que designar a mesma coisa. A gente tem que concordar naquilo que vai ser aceito ou não como prova, e naquilo que vai ser, por exemplo, aceito ou não como premissa. Se a gente não tem concordância nenhuma sobre esses termos, sequer, o debate é impossível, tá certo? Bom, tudo bem, gente? Dúvidas, perguntas, angústias? Não todos ao mesmo tempo, gente. Sem dúvidas, prof. Bom, dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Tá? Bom, gente, é isso que eu queria dizer, tá? Para a gente encerrar, tá? Algumas coisinhas para nosso prosseguimento, tá? Aqueles que estão chegando agora, recuperem tudo que a gente já viu. Os que estão acompanhando desde o começo, leiam, então, aquilo que corresponde ao que eu apresentei hoje, então, que é principalmente o capítulo 2 do livro do Salmo, tá? Que é aquele capítulo que se chama Dedução, e também o capítulo 1º e 2º do Note, tá? Semana que vem, o que eu vou fazer, tá? E aí, vamos ver se eu gravo, ou se a gente faz presencial. Eu vou dar um pulinho para trás, e antes da gente voltar a analisar argumentos concretamente, eu vou retomar essa distinção que eu fiz hoje, brevemente, em outros momentos também brevemente, entre, primeiro, lógica formal e lógica informal, e segundo, argumentos dedutivos e argumentos indutivos, tá? Muitas coisas que eu estive dizendo até agora sobre os nossos argumentos, né? Dizem respeito muito mais àquilo que a gente encontra no domínio da retórica, da lógica informal, da argumentação do dia a dia, do que no domínio da lógica formal, da lógica silogística, do cálculo de predicados e assim por diante, que é o que vai nos preocupar mais. Então, antes da gente começar a entrar, de fato, na investigação da validade, na investigação dos argumentos indutivos, eu vou dar uma olhinha para a gente entender quais são o que são argumentos indutivos, o que são argumentos informais, por que os instrumentos que a gente usa para eles são diferentes daqueles que a gente usa para argumentos dedutivos, argumentos formais, tá? Para a gente poder, então, depois ir em frente e se concentrar nos argumentos formais, tá? Só para adiantar para vocês, a grande diferença, tá? E vocês lembram do exemplo que eu dei lá do futebol, do Corinthians, do Palmeiras, sei o quê? Bom, em contraste com Sócrates, tá? Argumentos indutivos, informais, têm graus, eles podem ser mais ou menos fortes, tá? A validade dos argumentos dedutivos ou formais, ela é absoluta, ou sim ou não, 0 ou 1, 8 ou 80, não tem meio termo. Nos argumentos informais, a gente tem graus, tá? A gente tem probabilidade, a gente tem um gradiente, a gente tem 50 tons de cinza, né? Ou de preto e de branco entre os extremos, tá certo? Tudo bem, gente? E aí, então, para quem quiser ir se adiantando, tá? Vocês encontram isso, seja no primeiro capítulo do Salmo, tá? Que tem lá um parágrafozinho sobre argumentos indutivos, e também no primeiro capítulo lá do Note. O primeiro capítulo, deixa eu só verificar aqui.
Não, desculpem, no Note, isso está no 8º capítulo, tá? Mas vocês olham o índice, tem lá um capítulo sobre indução e argumentos indutivos. Podem ir lendo isso para a nossa próxima aulinha, ok? Se tiverem dúvidas, me mandem mensagem lá no Moodle ou pelo meu e-mail, que eu respondo para vocês, tá? Se não há mais nada, eu vou me despedir de vocês aqui, tá certo? Vou encerrar a gravação, desejar boa noite, boa sexta-feira para vocês, tá? Fiquem bem, coloquem máscara, tá? Não evitem sair, todas essas coisas, tá? Porque a coisa está séria. E nos encontramos, então, semana que vem, ok? Então tá bom, gente. Encerramos por aqui. Até a próxima.